Olá, você vai me dizer que você não é domado e eu vou te dizer que você é, vou explicar por quê. Você vai dizer também que você é uma pessoa inconformada e eu vou te dizer que você não é, eu vou te explicar por quê. Mas eu vou dizer também depois que isso tem uma história longa e isso todos nós somos de alguma forma domados, de alguma forma inconformados, mas a questão é, o que a gente faz com isso? Como é que a gente muda essa vida? Meu nome é Marcelo Sherpa, eu vou contar para você agora um pouco, um caminho, uma tentativa de a gente ter consciência de como a gente é domado nessa vida e como que a gente pode passar do inconformismo para algo melhor, para uma vida que nos leve a algo mais próximo ao que a gente poderia chamar de liberdade. É difícil, mas é absolutamente possível, é um trabalho de dia a dia e é importante que a gente consiga perceber que existe aí luz no fim do túnel. Melhor dizendo, existe todo um universo, a gente não está dentro de um túnel, não é dentro de uma caverna. Vamos começar do começo, vamos pensar sobre a ideia de se a gente é domado ou não. A gente é domado por todos os lugares que a gente enxerga. A gente é domado porque a gente está dentro de um ambiente que a gente decidiu estar. Na verdade, todas as coisas que a gente é domado é porque a gente decidiu estar domado. Mas eu não quero julgar em relação a isso o que é estar domado ou não. É só para a gente entender um pouco o raciocínio. Vamos pegar a partir de animais, da própria natureza, né? A natureza em si, ela é indomável. Não tem ninguém lá dominando o que ela deve fazer, a não ser o que a gente faz com a natureza. As plantas elas são felizes e soltas pelo mundo, mas a gente vai e cria lá uma agricultura que define como que elas devem ser plantadas, em que sequência, em que trilha. A gente tem um monte de animais por aí, pelo mundo esparramados, muitos que a gente acabou contribuindo para a sua extinção, mas uns que tem um monte são aqueles que a gente domesticou. A gente domesticou as vacas, os bois, a gente domesticou os cachorros, os gatos, a gente domesticou os porcos, a gente domesticou as galinhas. Todos esses animais, que é o que mais tem hoje em dia, graças a nós mesmos, que a gente domesticou para estar à nossa frente, a gente, e eu não estou fazendo disso nenhum julgamento, eu sou um carnívoro convicto, isso é assunto para outro vídeo, mas o fato é que todos esses animais que a gente acabou construindo para nossa sobrevivência, vamos assim chamar, ainda que o termo é muito forte, parece ser que a gente domesticou a eles, mas é que a gente não é domesticado, que a gente é livre, que está tudo bem. Não é a verdade. Se a gente for pensar, a gente é muito parecido com os animais que a gente domesticou. A gente vive em lugares fechados, a gente tem uma certa rotina e repetição das nossas tarefas, a gente se alimenta geralmente com comida muito parecida. E se tem uma coisa que você vai concordar comigo de tudo isso que eu vou dizer, porque provavelmente você vai discordar de muitas coisas, é que o processo aí de efetivamente viver em liberdade não é muito a nossa praia. A gente tem esse desejo de ser livre, mas a gente não sabe nem onde, nem como isso pode ser possível. Isso se a gente enxergar olhando para a questão dos animais. Uma outra forma de perceber isso é pela própria vida que a gente tem. E, de novo, eu não estou querendo fazer aqui julgamento de nada do que eu estou comentando, simplesmente fazer uma simples observação. A gente nasce dentro de uma família especificamente. E eu não estou criticando a família, mas ela é um ambiente que é construído para nos proteger, evidentemente. Mas é esse o ambiente. As outras famílias são outros ambientes, outras situações. A gente foi formado assim há muitos anos, mas até aí tudo bem. Isso parece ser bastante saudável, salvo exceções. Em geral, a nossa família é que nos protege, salvo exceções. Mas a gente logo vai para um lugar chamado escola, e para encurtar o caminho, isso é muito parecido com um lugar chamado faculdade, para os que vão. E muito encurtando realmente a história, a gente vai para um lugar chamado trabalho, e que todos estão dentro de caixas onde a gente se posiciona, e essa parece ser a nossa vida. E parece ser que a nossa vida é o não isso. A gente vive quando não trabalha. Então, o bom é o fim de semana que a gente vive, porque está livre do trabalho. Mas o fim de semana também acaba sendo dentro de uma caixinha ou várias caixinhas que a gente tem interesse em se envolver. A gente entra na caixinha
hotel de fim de semana, ou casa na praia, ou casa mesmo assistindo televisão, tudo são caixinhas que a gente vai se encaixando, aparentemente buscando uma liberdade que é bem provável que você, muito mais de uma vez, tenha percebido que não é exatamente essa liberdade que você está buscando. Você não sabe muito bem que liberdade é. Eu também demorei muito tempo e continuo, vira e mexe, questionando as caixas que a gente entra, os lugares que a gente, e eu mesmo, acabo indo parar. Eu estou nesse exato momento numa caixa. É uma caixa chamada hotel, num outro país que eu resolvi visitar, e é uma caixa. Minha intenção não é viver nas cavernas nem nada disso, mas é uma caixa que eu decidi, eu escolhi. Achei esse lugar aqui dentro do pátio do hotel que dá para poder fazer essa filmagem. Então, o meu problema não é com caixas, o meu problema é com falta de liberdade. E essa falta de liberdade foi minha batalha, tem sido minha batalha há muitos anos, desde que eu me percebi preso a determinadas coisas. O passo de a gente perceber que a gente está acomodado, conformado num lugar, eu não vou chamar preso, mas especialmente acomodado nesse lugar, nesses lugares que a gente está, é o primeiro passo para a gente tomar consciência de qualquer liberdade que a gente quer. As liberdades elas não precisam ser todas iguais. Cada um tem as suas buscas especiais, né? Eu particularmente busquei várias liberdades, né? Eu queria minha liberdade financeira, eu queria poder ser livre em relação ao que eu pudesse viver com o dinheiro que eu recebia. Isso não foi fácil. E não é, ou seja, eu não tenho essa situação resolvida, nem pretendo, eu quero continuar trabalhando. Liberdade financeira não é deixar de trabalhar. Para mim, liberdade financeira é você poder justamente ter o dinheiro que você precisa para fazer as coisas, sem ter que questionar se isso é caro ou barato. Porque junto com a liberdade financeira vem uma espécie de vontade de não precisar consumir muito, não existe essa necessidade. Existe uma outra liberdade que é a liberdade geográfica. Como eu te falei, eu estou agora nesse exato momento num hotel de um outro país, estou em Malta, resolvi vir para cá, passar 5 semanas aqui, no meio desse caos da pandemia, com todos os cuidados respectivos de segurança. Estou aqui protegido num canto, com a minha mascarinha aqui numa mão, sem ninguém ao redor, como você pode ver. Mas é uma liberdade geográfica. Eu posso daqui continuar trabalhando, posso passar na piscina, posso trabalhar à tarde, posso fazer esse vídeo. Essa liberdade geográfica eu já considero como realmente parte da minha vida resolvida. Tem uma liberdade de tempo também. Eu percebi há muitos anos atrás, aproximadamente, vai fazer quase 20 anos atrás, eu tive um burnout, uma crise, eu era diretor de uma fundação e aquilo foi talvez o acúmulo de coisas para mim que me fez ter uma crise enorme, uma crise existencial, pessoal, porque eu não me achava mais em lugar nenhum, não sabia o que eu queria da vida e estava muito exausto, era uma exaustão de não conseguir levantar, uma depressão, depois eu chamei burnout, enfim. Aí é outra questão, outro dia eu falo com detalhes sobre isso, porque eu gosto de deixar isso muito público, mas o fato é que eu concluí, depois de meses em processo de cura, que a minha questão não era a fundação, não era a vida. A minha questão é que eu me incomodava profundamente de ter que entrar às 9 da manhã num lugar e ter que sair às 6, ou às 7, ou às 8. E no dia seguinte igual, e no dia seguinte igual. E na sexta-feira tá meio feliz porque tem um fim de semana de certa liberdade, né? Eu não via sentido de que a minha alegria pudesse ser o dia que eu não estou trabalhando, né? Hoje, a minha grande alegria são nas segundas-feiras. Eu falo isso no meu grupo do Telegram, depois eu vou deixar aqui também, se você quiser acessar. Segunda-feira para mim é o melhor dia, porque é o dia que eu organizo o que eu vou fazer no resto da semana, é o dia que eu tenho uma energia enorme de coisas novas para fazer. E imagina, isso há 20 anos atrás, segunda-feira era o pior dia da semana, era o dia que eu tinha que entrar mais um período de novo trabalhar em repetição, nos mesmos horários. Então, essa liberdade de tempo que eu consegui, bom, me curou da vida. Eu hoje em dia posso dizer que eu comecei a perceber que eu estava curado quando eu me permitia ir numa sessão de cinema às 4 da tarde, e isso não gerava nenhum problema em mim. O cinema estava vazio, adorava poder fazer isso. E isso para mim é uma demonstração de liberdade, de tempo. Isso, de novo, não significa que eu não trabalho, não significa que tenha fins de semana que eu trabalho um monte, mas eu trabalho feliz.
essa felicidade justamente de poder fazer aquilo que eu gosto no tempo e na hora que eu acho legal fazer, sem nenhum tipo de conflito comigo, com organização. Tem muitas dicas que eu fui percebendo, muitas ferramentas, muitos hacks, muitas situações que eu fui aprendendo em produtividade para permitir que eu pudesse ter um tempo mais saudável para mim e para minha produção. E também eu considero que, né, é a terceira liberdade que eu atingi. Liberdade financeira, como eu falei, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Muita gente por aí oferece essa solução para você, te vende essa ideia, né? Eu posso te dizer e afirmar que essas três coisas são absolutamente possíveis, você consegue fazer sem ninguém te ajudar, você consegue fazer com gente te ajudando também, não estou querendo questionar a ajuda de ninguém, mas o processo é muito pessoal e é muito de acordo com as tuas vontades, os teus desejos, né? Liberdade financeira, o que eu vejo por aí geralmente tem associado as pessoas com grande exuberância, grande quantidade de coisas, o iate, o carro, né? Ok, cada um tem o seu modelo, mas para mim aquilo remete mais a sonho e uma coisa que não é verdade. Eu sei de casos de gente que promete mundos e fundos, diz que está numa casa milionária, mas na verdade ele alugou aquela casa no Airbnb por um dia para fazer as filmagens aqui, aqui no processo. Eu, por exemplo, isso aqui não é a minha casa, aqui é um hotel que eu paguei e não estou prometendo que isso aqui é o meu salão, nada. Mas, de novo, eu não quero julgar outros, só dizer, ou outros, né, que tem vários, mas é só dizer que o processo dessas três liberdades é muito individual e primeiro você tem que se conhecer. O que você quer? Talvez você queira ter um iate, talvez você queira andar, viajar pelo mundo de um jeito ou de outro. O importante é o jeito que você quer e não essas aparentes construções que são feitas para esses processos. A liberdade, tem muita gente que eu conheço que fala que trabalha pouco, que não faz nada. Na verdade, trabalha como um cachorro, muito mais, né? Como um camelo, como um burro, mas aparentemente dá a entender de que não trabalha. Eu encontrei o meu equilíbrio do que é importante trabalhar para mim. Eu gosto de trabalhar todo dia, pouco, não trabalho muito, não me mato, mas todo dia eu gosto de trabalhar. Inclusive sábados e domingos eu gosto de trabalhar. É o meu jeito. Tem pessoas que preferem concentrar isso, né, em 3 dias da semana, ou só nas manhãs, né? Eu que estou fazendo um experimento agora, que é chegar, transformar sexta-feira num dia onde eu não trabalho, ou trabalho parecido com sábados e domingos. Eu quero ter uma semana de 4 dias e outros 3, ainda que também os outros dias são curtos. É todo um processo, que eu vou também mostro em outros vídeos meus como é que eu estou desenvolvendo esse processo. Tudo está em processo para mim e a minha intenção é poder mostrar para você aos poucos esses processos, o que tem acontecido comigo, o que dá certo, o que não dá certo. Mas eu falei, 3 liberdades, né? Existe uma quarta, e essa eu acho que eu vou trabalhar nela até eu morrer, né? Que é a liberdade evolutiva. A liberdade evolutiva é você justamente conseguir encaixar esse processo de libertação da sua própria vida de acordo com todos os elementos naturais que existem no nosso entorno. A liberdade em relação à nossa própria biologia, que envolve alimentação, que envolve movimento, que envolve alimentação e movimento dos neandertais lá atrás, ou do Homo sapiens, que durante milênios funcionaram e a gente é herdeiro deles, né? Que coisas que tem a ver com movimento e alimentação? Que coisas tem a ver com uma concepção de mundo, um jeito de ser, que mais do que 1000 ideias e 1000 traumas tem a ver com o correto, com o que podemos chamar de ética, de correto. Tudo isso, para mim, está dentro de um balaio gigante chamado liberdade evolutiva. Muito para estudar sobre isso. Eu estou nesse processo. Eu quero estudar isso junto com você e a gente aprender junto. E é isso. Eu queria te fazer esse convite, então, para essas liberdades e, para começar, que isso possa surgir a partir de uma percepção sua de que a gente está, sim, num ambiente cheio de dominação, a gente está dominado, assim como os nossos bichos que a gente vê em volta, as plantas que a gente vê em volta, que a gente foi domesticando, a gente também se domesticou, criou uma forma de estar dominado e, portanto, não livre. Tem chance de resolver isso? Todas as do mundo. Eu espero, de alguma forma, neste vídeo, nos próximos e nas conversas que a gente vai ter e que está tendo já, te ajudar, te inspirar de alguma forma nisso. Até a próxima.